solenemente, desta mesa da palavra, o Pai das luzes se manifestou. Ah, meus irmãos, que coisa linda essa segunda leitura. Por favor, tomem nota, por favor, marquem. É algo lindíssimo de São Tiago. Eu diria que é uma preciosidade. Sabe aquelas coisas que na Bíblia a gente vai garipando? É igual o garimpeiro que vai atrás da pepita de ouro. Isso aqui foi um achado. E eu tive essa experiência na leitura orante que faço no rádio. Quem acompanha a leitura orante? Gente, eu acredito que tudo é muito bom. A obra evangelizar e o que Deus está fazendo na nossa vida. Eu falo nossa, porque quando Ele age na minha, Ele age na sua, Ele age na sua, Ele age na minha. Mas uma das coisas é essa leitura orante da palavra de Deus. É ou não é? Quem acha, dê uma salva de palmas. Que não dê. Ah, bom. Impressionante. Eu digo para vocês, não sei quantas vezes eu li a Bíblia, também não fico contando, eu sei algumas vezes, mas eu nunca me deparo com a palavra de Deus. Eu estou dando meu testemunho, tenho 23 anos de padre, não sei quantas missas na vida eu já rezei. Então, para pensar, se 3 em 3 anos a gente volta os mesmos evangelhos, porque é assim, é de 3 em 3, ano A, B, C, Mateus, Marcos, Lucas e João às vezes. Então, muitas vezes esses textos vêm na minha mão, mas eu digo para você, e para mim só tem uma explicação, aqui ó, Espírito Santo, que está aqui em cima. Esse Espírito Santo, ele age na vida da gente. Eu nunca me deparo com a palavra de Deus e a encontro do mesmo jeito. Para mim as palavras dançam, para mim as palavras de Deus ganham vida. Eu já contei para vocês e partilho, e isso é diferente. É diferente quando você vai ler uma revista, vai ler um livro. É totalmente diferente. Pelo menos a sensação que eu tenho, a percepção que eu tenho, e isso é obra de Deus, não é minha não. Isso é obra de Deus. Eu vou lendo a palavra de Deus e tem hora que salta aos olhos. E todo dia eu sou de missa diária, vocês sabem disso. Prego todo dia. Além de pregar, eu faço um programa de rádio com a palavra de Deus do dia. Depois explico à tarde. E é um olho d'água que nunca se esgota. Por isso eu estou dando o meu testemunho. Eu, Padre Reginaldo Manzotti, 23 anos de padre. A palavra de Deus para mim, ela é inesgotável. E quero dar esse testemunho, abrindo o mês de setembro, dizendo: se você que está me escutando, você que está me escutando pelo rádio, pela televisão, você que está aqui, não tem o hábito, volte. Como que eu faço? Me escute às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã eu não posso, padre, eu tenho que fazer 10 da noite, não tem conversa. Mas eu não posso 10 da noite, você pode no YouTube, também eu posso no YouTube. Então não tem escapatória, meu filho. Eu cerco o ganso de tudo que é lado. O que eu quero é que você, Frei Carlos Mesters, ele tem uma palavra, ele fala muita coisa de Bíblia, ele grande teólogo biblista. Ele dizia um exemplo muito fácil: a palavra de Deus é igual o coco da Bahia, não aquele duro. Você já tentou quebrar com a mão? Consegue? Nem com a cabeça, nem que tenha a cabeça dura. Mas quando você quebra, pá! É uma delícia. É ou não é? Eita, uma cocada bem feita. A palavra de Deus é assim. Se você ficar de longe, você vai ter com a palavra de Deus resistir. Mas tem uns termos que eu não conheço, nunca leu. Tem umas coisas que eu nunca leu. Mas cada vez que você lê, você quebrou o contexto, se quebrou algumas dificuldades de cultura, é mais cultural. Gente, o nosso português mudou. Vamos falar coisas, dous, senhora,
A gente fala assim. Agora mexeram no trema. Para mim perdeu a graça. A língua portuguesa está ficando cada vez mais pobre. Não é mais sequência, não tem mais trema, não é caráter, não é mais Victor. A língua portuguesa está mudando. Você imagina um texto que foi escrito há 1500 anos antes de Cristo? Aí está a dificuldade. O último evangelho, que ano que foi o último evangelho? Ano 100 depois de Cristo. Então esse é a casca dura do coco da Bahia. Mas quanto mais você se familiariza, gente, é um deleite só, é uma cocada só, desculpe a comparação. Vamos lá. Então o que eu quero e tenho feito, a obra Evangelizar existe 12 anos, eu estou 13 anos no rádio, palavra de Deus todo dia. Graças a Deus, Deus nos deu Dom Peruso na TV Evangelizar toda semana. Mas eu queria que você, católico, eu estou falando para você, volte a ler a palavra de Deus. Citei Orígenes e cito de novo Orígenes, um da patrística. Ele dizia: é saudável, ele não está desprezando a devida piedade que se tem com as migalhas do pão, mas o mesmo que às vezes a gente tem, e se tinha até mais, com as migalhas para não cair, por que não se tem com a palavra de Deus lançada no chão? A palavra de Deus, vejamos, a começar hoje da segunda leitura, que nos leva a São Tiago, capítulo 1, 17. Aí depois você procura melhor. Olha que coisa linda. Todo dom precioso, tudo que é de bom, tudo que é positivo, lembre, de Deus não vem o mal, de Deus só vem o bem, de Deus só vem o bem. Mas a humanidade está ruim, padre. Não foi culpa de Deus. E a Babilônia não foi culpa de Deus. E a corrupção não é culpa de Deus. Vamos ver. O dom precioso de toda dádiva perfeita vem do alto. Está escutando? Está com a antena ligada? Você em casa? Vem do alto. E vem de quem? Do Pai das luzes. Que coisa linda. É a única vez que tem na Bíblia descrito Deus assim. É a única vez que tem na Bíblia o Pai das luzes. Então, eu quero já nesse movimento, porque hoje eu pregaria o tempo todo, ficaria horas pregando, mas esse movimento, eu tenho que me deixar banhar, conduzir, iluminar, encharcar da sabedoria que vem de quem? Do Pai das luzes. Vamos, ministério, me ajuda, comentarista, volte aqui, minha filha. Nós temos que deixar nos encharcar, nos iluminar, nos inebriar da sabedoria que vem do Pai das luzes. Deus. Atenção. Esse Pai das luzes, ele se revelou no Antigo Testamento. Então quem pega a Bíblia, e aí vem a primeira leitura. A primeira leitura do Deuteronômio já é claro para nos dizer assim: Israel, Antigo Testamento, preste atenção no que o Pai das luzes lhes disse: guardai os mandamentos do Senhor, põe em prática os ensinamentos de Deus, seja uma nação sábia, e assim tenha Deus próximo e Deus os atenderá. Eu te pergunto, antes de falar de Jesus Cristo, olha o que Deus fez por Israel, e o que Deus tem a fazer pelo mundo, pelas nações,
pelo Brasil. E não estou aqui, dia 7, Independência do Brasil, dia 8, Nossa Senhora da Luz. Inclusive, teremos neste santuário o encontro de todos os terço dos homens, e temos missa mais que especial, que cai num sábado esse ano, às 15 horas tem missa, depois o terço mariano com o terço dos homens, depois procissão. Mas a pergunta que eu faço a você: o que Deus tem a fazer pela nação? Não sei se você entende, tá? A Constituição é importante, importantíssima, mas a palavra de Deus na fé é mais importante que a Constituição. Não sei se nós compreendemos que não adianta querer, eu quero um estado totalmente onde Deus não tem influência. Não, você pode querer um governo que não seja comandado por sacerdotes, que seja laico enquanto laico, mas não ateu. Tirar Deus de uma nação é destruir a sua nação. Quanto mais o nosso Brasil, que nasceu como terra de Vera Cruz e não é órfão, tem Nossa Senhora Aparecida. Você entende? Escuta, ó nação, os mandamentos do teu Deus. O Pai das luzes. Aí vem a segunda leitura, aí vem o Evangelho. Vamos lá, o Pai das luzes, a palavra de Deus. A segunda leitura nos fala uma coisa muito séria, que fala do Pai das luzes, diz algo muito sério. Muita gente, eu fui várias vezes, sou questionado, bombardeado por jornalistas, vocês sabem disso. E por que o senhor vai, às vezes em situações difíceis, programas que o senhor não devia aparecer, que tem umas coisas assim, umas mulheres com menos roupa? Eu vou quantas vezes me convidar, porque é lá que é o novo aerópago. Não vou para me exibir, para atingir um público que não me acompanha na igreja, para poder falar nos novos aerópagos de Paulo, para poder ser ouvido por quem não teve oportunidade de ouvir. E muita gente me pergunta: o Brasil está ficando ateu? Eu questiono. Primeiro que o maior público católico é o brasileiro, segundo o MEG. É verdade que muitas igrejas na Europa, infelizmente, isso é uma dor. Quando eu vi, eu não acreditei. Eu tirei foto, voltei e fiquei triste. Quando eu vi igrejas, lanchonete, igrejas, tristeza. Você não tem noção. Você entrar numa igreja e você vê aquele monte de barril de chope, aquilo para mim foi uma facada. Mas o ateísmo é, na verdade, não é que cresce, e cresce pessoas que não conseguem viver um Deus e viver um rito religioso, decepcionado, cansado, desacreditado. Mas não é contra Deus. Aqui está o meu papel e o seu, de mostrar para essas pessoas que nós também seguimos a Deus, e que eles podem servir melhor a Deus estando conosco. Você entende o problema da dicotomia? Que às vezes o meu sacerdócio não se torna um exemplo para o outro querer vir comigo louvar a Deus, honrar a Deus. Às vezes o meu ser cristão não motiva o outro a engrossar as fileiras da nossa religião, ou a religião cristã de modo geral. Mas isso é uma falta de testemunho nosso. Por isso a segunda leitura fica muito forte quando diz: com efeito, de que adianta
ter religião se não pratica a palavra de Deus? E vem o Evangelho dizer: a religião que Deus quer é ajudar as viúvas e os órfãos nas provações. Percebe que a liturgia hoje, para nós, é uma mexida no interior, e uma pergunta sincera e verdadeira, que às vezes nós ficamos presos numa só mesa, e esquecemos a importância da palavra. O Pai das luzes, revelado em Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e se revelou, e esse próprio Jesus, que é a revelação do Pai das luzes, diz: o que torna impuro o homem. E aí Jesus foi criticado, porque ele viu, e aqui os judeus, também os árabes, e os árabes pegaram de uma parte dos judeus que fizeram a diáspora, por isso que eles têm o mesmo hábito da purificação. Jesus observou, aqui eu só fiz um paralelo, não precisava ter feito, mas Jesus observou a preocupação em o jeito no externo, enquanto dentro a pessoa não limpou, não lavou. Eu diria, talvez a gente não fique preocupado do jeito de lavar o copo, mas qual é a nossa religião externa hoje, que não condiz com o que a nossa boca fala, com o que nossas mãos fazem, com a nossa forma de pensar? Eu vou repetir, disse Jesus: o que importa é o que está dentro do coração humano, é a espiritualidade profunda, é uma adesão profunda a Deus. Por isso eu peço, eu clamo, eu suplico, neste mês, dedique-se à palavra de Deus. Se você já o faz, faça com mais dedicação, porque olha para o mundo. Da onde sai uma pessoa que rouba? Do nada. Sai do coração que desejou o roubo. Imoralidade, assassínio, adultério, ambição desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, está dentro de mim e de você. E só eu e você, mediante aquilo que o Pai das luzes revelou em Jesus Cristo, que podemos tirar do coração isso. Não adianta a água ser limpa, não adianta a água vir da mina, se a caixa reservatória estiver suja. A hora que se abrir a torneira, você vai tomar água contaminada. Não adianta o Pai das luzes nos trazer uma água límpida, se o reservatório de nossa alma e nosso coração está podre. Ajudai-nos, Senhor, como fruto de tudo isso, obedecer a palavra de Deus. E de modo particular, e termino, lembro que este ano, o mês da Bíblia, nos leva à sabedoria, para que nele nossos povos tenham vida, como o Pai das luzes o fez com Israel e em Jesus. A sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Que tenhamos mais amor à Eucaristia, à palavra de Deus. Amém.